Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente estude o Livro dos Médiuns. Hoje é a sessão de número 31 hoje é dia 1º de novembro de 2023. Nós vamos entrar agora no capítulo 28, que trata do charlatanismo e prestidigitações, né? Que são aquelas adivinhações. Então, vamos começar com médiuns interesseiros. O que é um interesseiro? Uma linguagem bem assim, informal, bem clara para nós. Aqueles que têm algum interesse sobre o que fazem. É sempre o tipo, toma lá da cá. Então, faz alguma coisa para receber outro em troca. Normalmente, em dinheiro, né? Então, esse é o... no caso, nós estamos tratando de médiums, né? Kardec está tratando de médiums. Médiums que têm essa... é, podemos falar essa falha, né, de caráter, de estar cobrando, né, é, pelos suas atividades mediúnicas. Então, o item 304 desse capítulo, né, do capítulo 28, como tudo pode servir de exploração, já começa assim, ó, tudo tem jeito de ganhar dinheiro com ele, né? Nada de estranho que se quisesse também explorar os espíritos. Então ele percebeu isso, Kardec, à medida que ele foi adentrando esse conhecimento, ele percebeu que também tem gente que explora os espíritos, né? Pode explorar os espíritos. Resta saber como os espíritos recebem isso, como é que eles aceitam ou não isso, né? Caso tentassem especular com eles. Digamos de início que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à prestidigitação. Então, charlatanismo é fazer se passar por alguma coisa, tirar proveito, ganhar alguma coisa com isso, um golpe, né, na verdade. E a prestidigitação é essa adivinhação, né? Assim como temos falsos médiums, e bastaria isso para que tenhamos fundado motivos de desconfiança. O desinteresse, pelo contrário, é a melhor resposta que podemos dar aos que só veem nos fatos o produto de habilidades, porque não há charlatanismo desinteressado. Então, se a gente nota isso, se a gente é procurado por isso, para que a gente venha a ser explorado, ou explorar os espíritos, a melhor coisa é desinteressar-se disso, é não seguir adiante, não dá bola para isso, né? Que motivos teriam as pessoas que praticassem a mistificação sem nenhuma vantagem, tanto mais quanto a sua reconhecida honorabilidade as coloca acima de suspeições? Então, para que as pessoas têm, né, fazem esse tipo de coisa, se não tem nenhum tipo de vantagem? Agora, existem pessoas que colocam, tem sua honra, né? E coloca acima de qualquer suspeita. Eu estou lendo um livro muito interessante que trata é uma das irmãs Fox, né? Das três, que foi no ano de 1848, começaram aqueles fenômenos, né? Em Hydesville, e é muito interessante como elas lutaram para que isso, por orientação dos espíritos, lutaram para manter a sua honra acima de tudo, a honra delas acima de tudo, que aquilo não era um charlatanismo, não era uma enganação, que o que acontecia era de verdade, os espíritos realmente se manifestavam. E era um começo, ali é o pontapé inicial da aparição dos espíritos, aparição assim, do ponto de vista de manifestação. Falou, olha, nós estamos aqui, o momento agora é que vocês percebam que nós estamos aqui. E toda a sociedade, as pessoas que iam assistir as manifestações, achavam que aquilo tudo as três estavam enganando o povo. E não era nada disso. Elas tinham uma missão, que realmente de trazer para o mundo essa, essa manifestação dos espíritos, né? A presença dos espíritos. E a partir disso, a coisa foi como um rastilho de pólvora, foi mundo afora, as pessoas fazendo
essas brincadeiras de salão, né? Que eram as mesas girantes e movimento de objetos e tudo isso. Então, nesse caso, as pessoas de honra, elas não aceitam isso. Já as que querem tirar alguma vantagem, mistificam, praticam esse tipo de coisa, né? Se o fato de obter lucros com a sua faculdade pode levantar suspeitas sobre o médium, entretanto, não prova que as suspeitas sejam fundadas. Então, o fato da pessoa cobrar não significa que não está havendo manifestação mediúnica, né? Pode ser que haja sim, só que está sendo cobrado, né? Está sendo, a pessoa está tirando lucro disso. Ele poderia ter uma faculdade real, né, esse médium, e agir de boa fé ao se fazer pagar. Ele acha que está certo. Eu me lembro de uma pessoa brasileira aqui, né, em Las Vegas, fala, mas não tem problema. Que problema teria se a pessoa cobra para trabalhar mediunicamente? E aí eu tentei explicar que isso não se presta, né? Isso não se faz, porque a mediunidade e os espíritos não são alguma coisa que nós desenvolvemos, como, por exemplo, ter estudado medicina e cobrar pelas consultas, né? Ou estudar engenharia e cobrar pelos projetos, né? Ou a pessoa fazer artes, né? E fazer quadros, fazer esculturas, fazer, enfim, qualquer tipo de obra de arte e cobrar por isso, vender isso. Aí é uma profissão, aí é uma atividade que deve ser remunerada, porque isso é o que a gente faz. Um advogado cobra para atuar, para exercer a função, porque ele estudou para isso. Então, é um negócio. No fim das contas, é isso. Já a mediunidade, a comunicação com os espíritos, a utilização dos espíritos para fazer o bem, que normalmente esse seria o propósito principal da mediunidade, aí realmente não poderia, não é correto fazer isso. E ao longo desse estudo nós vamos perceber isso, Kardec falar sobre isso, né? Então, aí ele fala, né, vejamos se é possível esperar, nesse caso, algum resultado satisfatório. 305. Ficou-se bem compreendido o que dissemos das condições necessárias ao intérprete dos espíritos bons, que isso já foi estudado anteriormente, né? Que a pessoa tem que realmente, o que ela tem que fazer para ser um intérprete, para ser um trabalhador nas mãos de espíritos bons. Como poderíamos supor, ou melhor dizendo, como poderíamos supor que um espírito, por pouco elevado que fosse, estivesse a todos os momentos à disposição de um empresário de sessões, sujeito às suas exigências para atender ao primeiro curioso? Então, como é que seria isso, né? Será que os espíritos estariam na à nossa disposição a todo tempo, né? Será que eles não têm o que fazer além de ficar parado ao nosso lado esperando que a gente peça que ele se manifeste para que ele trabalhe a nosso favor? Devemos lembrar as numerosas causas que podem afastar os espíritos bons das circunstâncias independentes da sua vontade que os podem impedir de agir, enfim, de todo as condições de natureza moral que podem influir nas comunicações. Espírito de, assim, elevado, né, de moral elevada, eles não se prestam a ficar aí à nossa disposição para querer que a gente faça disso um negócio, né? Então, já foi falado, mais que suficiente para a gente entender que espírito bom se afasta, os espíritos bons se afastam desse tipo de atividade. Os espíritos que não têm o que fazer, sim, ficam ali à disposição, esperando para que haja uma oportunidade para ele agir, para que haja uma oportunidade para ele se colocar à disposição, mas ao mesmo tempo tirar vantagem disso. Então, todo mundo ali, entre
entre aspas, ganharia, né? Mas ganharia o quê? Algum benefício que não correto, que não moralmente adequado. Conhecemos a aversão, né? Que não gosto, né? Contra, né? Conhecemos a aversão dos espíritos por tudo o que cheira a cupidez. Cupidez é essa sede é, de ganhar, né? E egoísmo, a pouca importância que dão às coisas materiais. E apesar disso, aceitaríamos que eles ajudassem os que pretendem negociar as suas manifestações? Então, os espíritos elevados, eles já se distanciaram da matéria. Eles não têm mais tanto desejo ou tanta vontade de querer é, retornar ou querer se associar a coisas materiais. Eles já passaram dessa fase, estão muito mais espiritualizados. E por que que eles aceitariam negociar as manifestações, envolver, é, envolver assim ganhos materiais com isso? Então, percebe que os espíritos que não têm esse lado moral desenvolvido, eles estão se sujeitam a fazer coisas que estão envolvidas com dinheiro, com ganhos materiais. Ainda que eles não façam isso e acabem enrolando, enganando, né? Mas já os espíritos elevados não, né? Isso repugna a razão e seria necessário quase nada conhecer do mundo espírita para admitir tal coisa. Então, se a gente acha que os espíritos podem negociar, os espíritos bons podem negociar as manifestações, então é gente que não sabe, não conhece nada desse mundo espírita, não perceber que existe uma gradação entre espíritos, desde aqueles inferiores até os superiores, até os puros. Então, entre um e outro, existem muitos tipos de espíritos. E isso é uma coisa que a gente tem que entender, é isso que a gente tem que saber. Então, quando a gente estuda no Livro dos Espíritos a escala espírita, é justamente para a gente saber mais a respeito desse mundo espírita, o mundo dos espíritos. Então, a escala espírita mostra isso. E depois ele cita, apesar de não apresentar, no Livro dos Médiuns. Ele fala, ó, reportem-se ao Livro dos Espíritos, questão número 100, a escala espírita, que a gente tem que ter em mente isso. Ou seja, a todo tipo de espírito, desde o mais inferior até o mais superior. Como aqui na Terra, tem gente muito boa e tem gente muito má. Tem gente de uma moral muito adiantada e tem gente de moral muito atrasada. Então, não muda nada. Mesmo porque nós estamos hoje encarnados, todo esse grupo de espíritos que está encarnado, amanhã, esse amanhã que eu digo daqui a alguns anos, né? Pouco, muito, não importa, vai dar lugar para nova leva de espíritos que vai habitar aqui, vai habitar esse planeta. E nós vamos para o plano espiritual. Então, a qualidade do espírito que vem, ele acompanha exatamente o que o espírito é. Então, se vierem espíritos mais elevados, aqui vai ter reflexo, né? Se vem espíritos atrasados como está hoje, vai continuar do jeito que está, né? Mas os espíritos levianos são menos escrupulosos e só buscam ocasiões de se divertirem à nossa custa. Isso é verdade. De novo, lembrando, espírito que não tem o que fazer vai buscar em nós aquilo que vai fazer ele tomar o tempo, ficar feliz, mas feliz assim, de acordo com as paixões, essas baixas, né? Então, vão se divertir às nossas custas. Disso resulta que, se não formos enganados por um falso médium, é bem provável que o sejamos por alguns desses espíritos. Então, como a gente viu no começo, tem sempre jeito de ganhar alguma coisa, né?
com o que quer que seja. Então, os médiuns, igual. Tem médium que sabe enganar. Faz lá um teatro e pronto. E as pessoas caem nisso aí. E se não for o médium, é um espírito que engana através do médium. É um médium verdadeiro, mas aí quem está enganando é o espírito. Estas simples reflexões nos dão a medida da confiança que podemos ter em comunicações dessa espécie. Então, só isso já abre nossos olhos. Então, a nossa preocupação é sempre procurar passar tudo pelo crivo da razão. Não deixar, não aceitar nada assim, de graça, né? À toa, naturalmente. Tem que raciocinar, tem que digerir, tem que avaliar. Isso é muito importante. Tanto que Kardec, vira e mexe, ele está lembrando a gente, né? Porque o mundo espiritual é igualzinho ao mundo material, que nem a gente acabou de falar. Amanhã eles nos substituirão aqui, se for o caso. Se ainda vai ter que ter muito espírito atrasado que vai ter que passar por aqui pela Terra, eles vão vir para cá, se misturar com aqueles que estão um pouco melhores aqui. Porque é assim que aprende. Nós temos dois tipos de espíritos, né? Aqueles que já evoluíram alguma coisa e aqueles que ainda estão muito atrasados. Se tivesse um mundo só de evoluído e um outro mundo de só atrasado, o só atrasado não iria evoluir. O só adiantado iria evoluir muito pouco. Então, o que faz? A justiça divina, a misericórdia divina, junta esses dois grupos para que um aprenda com o outro. Aquele que faz o bem a benefício do outro, ele vai evoluir, né? E aquele que está, que veio num estágio menos evoluído e tem contato com o mais evoluído e aprende, ele se eleva também. Então é simples. Nós caminhamos juntos. Então não adianta só eu evoluir. Ninguém evolui sozinho. Para que a gente evolua, nós temos que estar em contato com outras pessoas e essas outras pessoas evoluam tanto quanto nós. Então, assim, por grupos, né? Por quantidades que vai evoluindo, e não um o outro. Por isso que está tudo misturado. Então, essa é a lei, né? Então, e junto, claro, se tem aqueles que são enganadores, estejam ou não no plano espiritual, estejam ou não no plano físico, vai agir como tal, como enganador, né? Mas de que serviriam hoje os médiuns pagos se podemos ter nós mesmos a faculdade ou encontrá-la entre os familiares, amigos e conhecidos? Kardec sempre parte do princípio que todos nós somos médiuns. Agora, tem alguns que têm muito pouca sensibilidade. Então, podemos dizer que não é médium, mas alguma coisa de mediunidade ele tem. Já os outros, que têm a mediunidade mais presente, né? A sensibilidade dele é maior, então o Kardec chamou de essa mais, não é aflorada. Como é que é, Verinha? O termo? Ostensivo, né? Então ele chama de médium ostensivo. E aí chama de médium, efetivamente, porque tem essa mediunidade muito mais ativa, muito mais fortalecida, muito mais presente, né? E aí, nessa época, ele falava, quando a mediunidade estava explodindo, todo mundo, não é que todo mundo vai, havia uma frequência muito grande, tanto que faziam as mesas girarem, né, os objetos se movimentarem. Então ele falou, você pode ter um médium na sua casa, por que você vai pagar alguém, né? Então a mediunidade não é para ser paga, né? Mas claro, tudo com parcimônia, tudo com critério. Não vamos usar na família, mesma coisa, não tem não paga a outros, mas na família tem aqueles que vão usar dos mesmos recursos. Então, não adianta, né? É trocar 6 por meia dúzia.
Aí o tradutor, ele faz uma comparação, ele faz uma comparação, não, ele faz uma nota. Na Europa e nos Estados Unidos, a regra é o pagamento do trabalho mediúnico. Então, isso é normal. Quantos de nós já não vimos shows aqui nos Estados Unidos, né? Shows de, assim, utilizando-se um médium. Então, é uma série, apresentações. E os médiums se apresentam lá no palco e falam, e ele é como se fosse uma estrela, né? Uma celebridade. Quando que a mediunidade ou o médium é só um intermediário, não é nada mais do que isso. É como um telefone, né? Ele só transmite aquilo que os espíritos estão falando, né? Ou estão querendo comunicar. E sendo assim, não é justo, não é válido cobrar por isso, né? Então, mas em alguns lugares se cobra e o médium vira celebridade. Tem um médium que está aí na moda, né? Que está nas séries aí de TV, né? Tipo de streaming, né? Do Netflix, esse tipo de coisa, que tem lá um médium que tem uma fila de 300 pessoas, é isso, 300 pessoas aguardando para ser atendido. Hoje deve estar mais, né? Mas quando na apresentação inicial era isso aí. Então, ele faz disso um negócio e apresenta, é uma celebridade, uma super estrela aí, né? Da mídia. Então, ele está buscando alguma coisa, ele tá cobrando por isso. Quando eu observo, quando eu já vi um ou outro capítulo, para que possa saber do que se trata, ele efetivamente é um médium. Ele sente a presença dos espíritos e transmite para aquele que está sendo que consulta ele, fala, fulano assim, assado, está aqui, e fala de coisas que ele que já viveu, que aconteceu. Outra coisa, ele pega num objeto da pessoa, que é a psicometria, e sabe da vida desse espírito, o que aconteceu. Então, ele efetivamente é um médium, mas está colocando a mediunidade pra, como um negócio, né? Então, vamos seguindo aqui, né? Mas isso por falta de conhecimento, né? O pagamento pelo trabalho mediúnico, né? Por falta de conhecimento do espiritismo, e particularmente desse aspecto da mediunidade esclarecida por Kardec. Todos somos médiuns e podemos contar entre os familiares e os amigos muito bons médicos, bastando para isso organizarmos trabalhos sérios e sistemáticos, sem intenções interesseiras de nenhuma espécie. Então, isso é importante. Podemos ter grupos mediúnicos na própria família, trabalhar, né, mediunicamente no grupo familiar. Não tem problema nenhum, mas que seja um trabalho sério, um trabalho sistemático, seja regular, certinho, né, para que ajude as pessoas. Então, é outro conceito. O espiritismo, se a pessoa realmente é espírita, se ela segue direitinho os preceitos da doutrina espírita, ele não cobra pela mediunidade. Agora, é claro que as pessoas têm os seus deslizes, podem cair nas armadilhas aí dos espíritos, tudo, e buscar por notoriedade, né? Por ficar famoso, por trazer algum tipo de satisfação, né? Então, isso é possível. Ah, não estou recebendo nada. Não, mas recebe aquele bolo que a pessoa traz, né? Um pedacinho de bolo. Puxa, você é uma médium excelente, então eu trouxe esse bolo para você. Poxa, é um tipo de interesse, né? O prestígio que ela pode adquirir. E quando que não é nada disso. Então, quem segue o Espiritismo e que está assim lastreado no Evangelho, não faz disso um negócio e se deixa cada vez mais de ser enganado, de escorregar e cair nessa tentação de ser alguém especial, né? Ó, médium,
a médium principal, ou o médium principal tem uma cadeira para ele, uma cadeira especial para sentar na mesa ou no círculo mediúnico. Tudo isso aí a pessoa está sujeita, né? E aí ele fala, né, termina falando que a mediunidade é uma faculdade humana, e é mesmo, né? O que varia é a sensibilidade, naturalmente. O item 306. Médiuns interesseiros não são somente os que podem exigir um pagamento, que é aquilo que a gente falava, o prestígio também é uma forma de pagamento, né? O interesse nem sempre se manifesta pela ambição de um lucro material, mas também pelas pretensões de qualquer espécie em que se apoiam desejos pessoais. Então, pode ter um interesse ali de ganhar alguma coisa com isso, ainda que não seja lucro material, né? Então, o prestígio pode ser esse desejo pessoal, né? E é interessante como realmente tem disso. Nessa nossa estrada percorrida aí, a gente viu de tudo. Viu pessoas realmente que não querem pagamento nenhum tal, até investem, se for o caso, mas querem prestígio, né? Pessoas que querem dar palestras, pessoas que querem, de alguma maneira, apresentar alguma coisa que dê a eles uma notoriedade. Isso é uma coisa realmente que pode acontecer e que acontece, né? Essa é também uma fraqueza de que os espíritos brincalhões sabem servir-se muito bem, aproveitando-a com habilidade e astúcia notáveis, embalando em enganos e ilusões os que caem sob sua dependência. Olha como isso aí é sério, né? Nós temos um propósito, nós temos que realmente fazer o bem. E se nós temos, qualquer que seja a nossa atividade mediúnica, a nossa habilidade mediúnica, esse dom, nós temos que ter realmente responsabilidade e fazer a coisa bem feita, porque senão nós somos alvo de espíritos brincalhões, espíritos que não têm nenhum compromisso com a responsabilidade. Então, é muito fácil escorregar, porque eles embalam, né? Eles fazem assim uma embalagem, né, bonita e trazem engano, trazem ilusões para a gente. E claro que a gente pode cair na dependência, sim. Tem gente que não faz nada sem consultar os espíritos. E não é de hoje. Se a gente pegar para ilustrar, né, as obras de Emmanuel, né, aquelas que mostram um pouco da história também, quase todas elas, até onde eu me lembro, tem um mago, tem um médium, tem alguém que trabalha, faz as poções, faz as coisas aí para assim, satisfazer as paixões das pessoas, satisfazer as necessidades materiais, mas não as necessidades essa só que precisa para comer, não. A ambição mesmo, né? Então, se utilizam de espíritos para isso. E claro que ficam dependentes disso. Eu nunca vou esquecer do caso de uma pessoa que passou pelo nosso trabalho porque ela se envolveu com espíritos, ela querendo se aproximar de uma pessoa que ela já tinha tido um namoro, né, uma relação, e ela recorreu a espíritos para que ele voltasse para ela. No fim das contas, ela arrumou foi bem um problema, porque ela, no começo, teve aquela dependência, aí depois teve uma obsessão. E nós pudemos trabalhar nisso, né? Ainda bem que deu tudo certo. Mas é alguma coisa muito perigosa a gente buscar, através dos espíritos, obter algum ganho, obter alguma coisa, qualquer que seja, né? Agora vem, em resumo, a faculdade mediúnica é concedida para ou pela prática do bem. É para isso que serve a faculdade mediúnica.
Se nós empregamos mal, o problema é nosso. Nós podemos empregar mal essa faculdade, né? A mediunidade, mas tem consequências, porque ela foi concedida, ela foi disponibilizada para a gente para a prática do bem. Para quê? Para que a gente evolua, para que a gente se melhore. Aqueles que estão nos ouvindo, que estão assistindo essa gravação agora, podem, sabe muito bem que essa prática, a prática do bem, ela é um atalho na nossa evolução. Ela nos auxilia na nossa evolução. Porque, como nós falamos anteriormente, a evolução é coletiva, não é individual. Claro, como indivíduos a gente evolui, mas acaba afetando quem está ao lado da gente, ao redor da gente. Então, ela é individual no sentido do esforço que a gente tem que fazer para se melhorar. Mas ela alcança muito mais do que só a gente. Alcança outras pessoas. Pode ser através do exemplo ou através da ação, né? E a mediunidade está dentro disso. Então, quando a gente está fazendo o planejamento reencarnatório, e aí a gente se propõe a ser médium, trabalhar como um médium aqui no plano material, aí a gente vem, chega aqui, tantas coisas que nos oferecem como oportunidade a gente escorregar, a gente cai. O livro de André Luiz, Os Mensageiros, fala muito disso, dá exemplos claros das pessoas que assumiram um compromisso e chega aqui e não assume, não aceita. E volta todo arrependido depois. Quer dizer, quando volta para o plano espiritual, avalia o que fez ou o que deixou de fazer e pronto, já está aí com o seu arrependimento todo assim afiado, né? Puxa, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Né? Aí depois tem que esperar nova oportunidade, que vem. As oportunidades vêm. A misericórdia divina não tem fim, é infinita. Então, nós temos novas oportunidades. O problema é quando, porque a fila de espera é longa, né? A menos que seja alguma coisa para realmente mudar o mundo, não é bem o termo, né? Mas ter grande influência sobre o bem, sabe, promover o bem aqui na Terra, aí tem até essa necessidade. E aí pode furar a fila. Mas se não, fica lá atrás e vai esperar todo mundo reencarnar para que possa ter oportunidade de vir para cá. Nova oportunidade. Então, a faculdade mediúnica é concedida pela prática do bem, e os espíritos bons se afastam de quem pretender transformá-la em meio para alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios da providência. Os desígnios da providência não são nada mais que as leis divinas, e que a gente tem que estar subordinado a essas leis divinas, tem que estar caminhando segundo essas leis divinas. Quando a gente é contrário a esses desígnios ou às leis divinas, a gente certamente vai precisar voltar aos trilhos novamente e vai ter dificuldade. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, né, para tomar a decisão acertada, não escorregar. Imagine quanta gente hoje está arrumando para a cabeça deles no, mais para frente, no plano espiritual e em outras existências, se aproveitando das oportunidades aqui, tirando de quem precisa, né? Ou administrando mal, seja uma empresa, seja uma cidade, seja um país, seja promovendo guerras, tudo isso aí vai ter sua colheita. Infelizmente, é assim que funciona. Ou felizmente, né? Então, ele fala que o egoísmo é a chaga da sociedade. Então, egoísmo e orgulho são as principais chagas da sociedade. Aqui ele está citando só o egoísmo, né? Os espíritos bons a combatem essa chaga. Então,
É isso que eles fazem. Então, ativos, então, nesse sentido de combater o egoísmo, né? Não se pode supor que queiram ajudá-la. Se eles estão combatendo, como é que eles vão ajudar isso? Então, o espírito bom não vai se prestar a esse tipo de serviço que os inferiores não pensam duas vezes, né? E se eles não querem ajudar isso, isso é tão racional que seria inútil insistir a respeito. Não adianta pedir para espírito elevado ficar à disposição nossa para ficar ajudando na, na, assim, nas coisas materiais, imediatas. 307, item 307. Os médiuns de efeitos... bom, até agora a gente viu de efeitos intelectuais, né? Ou seja, espíritos que atuam sobre a mente do médium e a comunicação ocorre, né? Então, aí é efeitos intelectuais. Agora nós vamos falar de efeitos materiais, efeitos físicos, né? Então, ele fala, os médiuns de efeitos físicos pertencem a outra categoria. O médium de efeito físico é aquele que oferece o material dele, né, um fluido especial, chamado de ectoplasma, e os espíritos manipulam esse fluido e fazem acontecer efeitos físicos, que a gente pode ver, que a gente pode ouvir, que a gente pode sentir. Todo mundo numa sala, todo mundo vê. Então, é um espírito, por exemplo, se materializando. Todo mundo está vendo. É uma voz que vem de um aparelho, né, ectoplásmico, e aí essa voz todo mundo escuta. Então, é isso, é efeito físico. Esses efeitos são geralmente produzidos por espíritos inferiores que são menos dotados de escrúpulos. Bom, a gente sublinhou isso aí porque Kardec está falando daquela época, da época das mesas girantes, século XIX. Muita coisa mudou de lá para cá. As manifestações ocorriam por mãos, por intermédio de espíritos inferiores, porque espírito superior não se dava esse trabalho, apesar de saber movimentar uma mesa, fazê-la dançar, né? Fazê-la responder, mas deixavam isso para os espíritos inferiores. Então, ali para ele ficou espíritos, efeitos físicos são produzidos por espíritos inferiores. Geralmente, hoje, a gente vê trabalhos de cura onde há efeitos físicos. Pode haver, como, por exemplo, a materialização do médium, né? Ou então a utilização do fluido do médium para uma cirurgia. Então, isso é, é, é o mesmo material que promove efeitos físicos, né? Não quer dizer que, por isso, por espíritos inferiores, né, manifestarem, né, esses espíritos sejam necessariamente maus. Então, tem espíritos bem intencionados que fazem as coisas acontecerem aí para os nossos cinco sentidos, né, para a gente perceber isso. Pode-se ser um carregador e homem muito honesto. Aqui ele coloca alguém assim bem... O carregador é aquele que seria o trabalho mais assim, simples, né? Que poderia estar associado com alguém que não necessariamente fosse mau, né? Então, ele pode ser carregador e honesto. Um médium dessa categoria de efeitos físicos, né, que desejasse explorar a sua faculdade, poderia encontrar um espírito que o assistisse sem muita repugnância. Então, ele pode encontrar um espírito que assista a ele, sim, né, utilizando essa faculdade de efeitos físicos. Mas, ainda nesse caso, há um inconveniente. Então, tem inconvenientes. Qual é esse inconveniente? O médium de efeitos físicos, como de comunicações intelectuais,
recebeu a faculdade para bem empregá-la, usar para o bem, e não para a sua satisfação pessoal. Então, a mediunidade não foi para entreter a gente, não foi para divertir a gente ou outras pessoas. Então, é importante isso. Se abusar dela, poderá perdê-la ou torná-la prejudicial a si próprio, pois a verdade é que os espíritos inferiores estão servindo sob as ordens dos espíritos superiores. Então, eles permitem isso, né? Mas só que se o médium abusa disso, é, ele tá se prejudicando, pode vir a sofrer consequências sobre isso, né? Tem essa observação do tradutor, essa nota, sobre esse tipo de coisa, né? No caso, portanto, os espíritos superiores podem afastar os inferiores que estão sob suas ordens, ficando o médium entregue aos mistificadores ou privado da faculdade mediúnica, se isso fosse importante para ele, se viesse em benefício dele. Então, os espíritos inferiores ou superiores podem afastar, né? Mas também podem se afastar e deixar os espíritos mistificadores aí, atuando, agindo, né? Finalmente, né, a nossa transparência última aqui, os espíritos inferiores gostam de mistificar. Então, eles gostam de agir, eles dominarem, mas não gostam de ser mistificados, não gostam de ser utilizados. Então a coisa só vale de um lado, né? É interessante isso, como Kardec coloca para a gente, né? Se espontaneamente se entregam a brincadeiras e aos caprichos da curiosidade por gostarem de se divertir, não lhes agrada servir de passatempo aos outros, nem de comparsas para ganhar dinheiro. Então, eles gostam de se divertir às nossas custas, mas eles não gostam que sejam instrumentos de diversão para as outras pessoas, né? É isso que ele quer dizer. Então, nem para ser passatempo e nem para ficar aí ganhando dinheiro para os outros, porque eles querem alguma coisa em troca. E se não tem isso, eles não fazem. Se não tiver interesse por trás disso, que isso é bem humano, assim, humano do ponto de vista inferior, né? Então, eles não aceitam. Por outro lado, a todo instante provam que têm vontade própria e agem como e quando lhes aparece, o que torna os médiuns de efeitos físicos ainda menos seguros da regularidade das manifestações que os médiuns escreventes. Então, os médiuns escreventes, os psicógrafos, a chance de estar o tempo todo, né, sendo assim, servindo aos espíritos inferiores. Então, por quê? Porque eles estão à disposição, eles fazem isso, porque eles têm interesse nisso. Então, eles estão ali. Então, tem menos possibilidade de não acontecer. E também, se não acontecer, já que está fazendo coisa errada, né, o médium também pode mistificar, pode ir lá fazer de conta que é uma mensagem, né, ou falar alguma coisa. Então, já os defeitos físicos, não dá para ter o tempo todo. Não dá para ter as manifestações, né? Pretender produzi-las, né, em dias e horas certos seria dar prova mais da profunda ou da mais profunda ignorância. Então, porque não tem como fazer isso, porque muitas vezes é espontâneo. E se esse espírito está querendo brincar, ele brinca a qualquer momento, e não com dia e hora marcada, né? O que fazer, então, para ganhar dinheiro, já que não está acontecendo isso aí, né? Essas comunicações não acontecem, essas manifestações. Como é que se ganha dinheiro com isso? Simular os fenômenos, fazer de conta
fazer de conta que está acontecendo um fenômeno, né? Fraudar a manifestação. É o que se pode, é o que podem fazer os que se entregam declaradamente a esse mistério, a esse objetivo, a essa necessidade. E mesmo as pessoas aparentemente simples, que acham mais fácil ganhar a vida assim do que trabalhando. Então, o enganador prefere, ao invés de trabalhar, fazer aí um show e ganhar com isso, né? E tem sempre jeito para isso. Ah, se tem, né? Se o espírito nada produz, suprem a sua falta. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. Então, a ocasião revela o ladrão, né? Então, ele vai e faz a coisa acontecer da maneira dele para poder ter o ganho que ele quer, né? Julia goes. Julia. Tendo o interesse em motivo legítimo de suspeita, concede por si mesmo o direito de exame rigoroso, com o qual ninguém poderia ofender-se sem justificar-se, se anulando as suspeitas. Então, esse é um interesse legítimo de suspeitar. Nós temos que suspeitar, né? Então, fazendo o exame rigoroso. E se a pessoa realmente é séria, ela não se ofende, né? Por isso. Ela não se ofende de ser suspeitada, né? De ser analisada, né? Mas essas suspeitas são tão legítimas nos casos de pagamento quanto ofensivas em relação a pessoas honradas e desinteressadas. Então, dependendo da situação, tá tudo bem, pode suspeitar. Tem outra que ofende, né? As pessoas honradas se sentem ofendidas com isso, né? E não têm interesse, naturalmente, acabam não levando adiante isso aí, né? Então, esse era o nosso estudo de hoje, os capítulos que a gente escolheu para dar continuidade, para ter uma, assim, uma inter-relação, né? Então, é esse capítulo que a gente está fazendo. E vai dar continuidade ainda a esses médiuns interesseiros na nossa sessão próxima, né? Dia 8 de novembro, a próxima semana, na verdade, né? Então, era isso que a gente tinha para comentar, para estudar hoje. E nós, naturalmente, temos aí a oportunidade, né, com o tempo que nos sobra, de fazer nossas observações, nossos comentários, aproveitando aí esse tempo. Quando a gente não tem conhecimento disso, parece que no plano espiritual só tem espíritos que conhecem as coisas, que sabem as coisas, que são honestos, né? E depois, estudando, a gente percebe que tem de tudo. Tem honesto e tem desonesto. Tem aqueles que mistificam e aqueles que agem de forma real. Não é assim mesmo? Eles adoram me deixar falando sozinho, né? Eu não tinha falado oi para você, Marina. Falo agora, tá? Oi. Oi, Luiz, boa noite, tudo bem? Eu estou te ouvindo, sim. Muito bem. Então, se a gente não tem nenhum comentário, nenhuma observação, a gente dá por encerrada a nossa sessão de hoje. Eu agradeço a todos que se mantiveram até agora assistindo e que possa ter
tido algum proveito, assim, algum esclarecimento da maneira com que a gente interpreta e estuda e deixa registrado aqui na gravação essa nossa esse nosso estudo, o livro dos médiuns. Então, muito obrigado e que Jesus nos abençoe a todos. E até a próxima semana, naturalmente, né?